Bom, obrigado, presidenta Denise. Quero dividir meu tempo aqui em dois assuntos. E o primeiro deles é um assunto muito discutido nessa casa, de dados que são conhecidos pela gestão, pelos colegas vereadores, mas eu quero trazer um exemplo, que é o tema da saúde. Tem um amigo e companheiro, tenho esse caso nesse momento, mas poderia citar outros, inúmeros, que é o meu amigo e companheiro Marcelo Souza dos Santos, que está Goiaba, presidente do DCE lá em 2006, vice-presidente do PT hoje, que está, vereador Felipe, há 5 dias na UPA Central, com uma infecção renal grave. Os exames todos apontam aí, né, para a necessidade urgente de uma avaliação do nefrologista, de exames que precisam ser realizados num leito de hospital, em função dessa infecção urinária grave. O Marcelo, como várias outras pessoas, está aguardando há 5 dias leito no hospital. E aí vamos lembrar, várias vezes nessa casa nós discutimos a falta de leitos pela pandemia. Se coloca aqui que a situação da pandemia foi amenizada em relação ao número de casos, ou seja, logicamente em função da vacinação. Mas nós seguimos sem leito. Permite uma parte. Em seguida, vereadora. Nós seguimos sem leito. E aí, o que é mais inadmissível? O Marcelo solicitou lá na UPA Central, e aí nós discutimos mais uma vez, né, a terceirização da saúde pública. Ele solicitou, pela sua angústia, pela dor de estar 5 dias aguardando leito, numa unidade de pronto atendimento, ou seja, de quando esse leito vai ser destinado. Aí se disse a ele que ele estava nervoso e que ia se dar calmante para ele dormir, se ele continuasse requisitando. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, isso não é uma resposta humanizada e admissível para alguém numa situação de dor, para alguém que urina sangue, para alguém que precisa de nefrologista, para alguém que precisa ser encaminhado para hemodiálise ou para transplante, que se diga, que se direcione a pessoa dessa forma. Então eu quero aqui mais uma vez trazer o problema da saúde com um exemplo. Pelo que eu sei, né, uma das referências do tratamento de nefrologia é o Hospital Pompeia, e em razão dos problemas e das discussões que ocorreram o ano passado, eu não sei como é que está o número de leitos e de atendimento de nefrologia do Hospital Pompeia, e talvez isso dificulte esse tipo de atendimento. Agora, não dá para nós naturalizar a desumanidade de pessoas que precisam de leitos numa baixa da pandemia, porque é isso que a gente vive. Se fosse há 1 ano atrás, que nós estávamos, né, no pior, ou nos piores momentos da pandemia, bom, a gente tinha um problema. Agora, o que acontece? Qual é o problema dessa pessoa e de outras que estão nas nossas UPAs aguardando e não tem? Então, precisamos de medida. E aqui, assim, nós podemos ter 1000 justificativas. Justificativa disso, que não tem, que é difícil, mas não dá para uma pessoa nessa condição ficar aguardando. E aqui eu citei o caso do Marcelo com nome e sobrenome, porque ele autorizou, né, de uma situação grave, difícil, complicada. Não é em nenhum momento para passar na frente, longe disso, mas é de garantir a dignidade no atendimento das pessoas, que, como o Marcelo, ficam nessa condição e nos contatam, nos questionam, e a gente fica sem saber o que fazer. O poder público precisa dar respostas urgentes para que isso não se naturalize, que uma pessoa fique lá com o familiar tendo que em 5 minutos deixar uma roupa para a pessoa que fica aguardando, né, em condições muito difíceis, esse tipo de atendimento. Então, nossa solidariedade a todas as pessoas nessa condição, e a nossa cobrança ao poder público que responda de forma urgente
com leito e com atendimento digno. E que jamais um paciente que está numa situação de dor, que está numa situação de premência, de urgência, tenha esse tipo de atendimento. Que se diga que vai se dar calmante para a pessoa, quando a pessoa está cobrando, né, o hospital para que seja restabelecida essa saúde, quando a pessoa vai no banheiro e urina sangue. Que calmante não resolve esse problema. O que resolve é investimento, o que resolve é leito. Sua parte, vereadora Estela. Uma parte, vereadora. Muito obrigado, vereador Lucas. Eu não só por esse exemplo... Não está indo? Agora tá? Não só por esse exemplo, que é grave, que é próximo, mas por tantos outros que chegam até nós todos os dias. A terceirização da saúde, ela causa esse colapso e ela lida diretamente com a vida das pessoas. Nós estamos falando de pessoas que estão em estado grave, muitas vezes, que não tem com quem dividir esse momento, porque a pessoa tem que ficar lá, sozinha, sendo tratada de forma desrespeitosa, de forma desumana. E eu falo por mim, hoje em dia não mais, porque eu sou vereadora, e isso é curioso. Mas todas as outras vezes, antes de ser vereadora, que eu utilizei a UPA, eu fui tratada com muita pouca humanidade. E quem cuidará depois que a saúde for reestabelecida da saúde mental desses pacientes que estão lá? Que estão lá muitas vezes tendo diversos outros problemas, que estão lá sem ter o acompanhamento de seus familiares, sem ter uma resposta sobre os seus casos, sentindo dor, sentindo dificuldade para poder ir no banheiro, porque tu não pode simplesmente levantar e ir. Então a gente precisa muito falar sobre esse assunto. Precisa falar sobre a quantidade de crianças que ficam mais de 3 horas esperando para ser atendidas, chorando no colo de suas mães, e na maioria das vezes é isso, são as mães que estão deixando de ir trabalhar, porque também, além de nós não termos incentivo e investimento nas UPAs, a gente também não tem o incentivo e o investimento necessário na saúde básica, na atenção básica. As nossas UBS também carecem muito, principalmente de médicos pediátricos, porque é ensurdecedor o choro de dor daquelas crianças na UPA, tanto na UPA Zona Norte, tanto na UPA Central. Quem ainda não viu isso, que vá lá e veja com seus próprios olhos a quantidade de crianças que estão lá e a quantidade de pessoas que estão lá aguardando leito em estado grave. Então, que a gente possa prontamente reestabelecer o cuidado com a vida. E que a gente possa, juntos, enfrentar esse problema da saúde. Porque a saúde tem que ser prioridade sempre. Muito obrigada, vereador. Obrigado, vereadora Estela. Rapidinho, vereador Cadório, porque eu tenho outro tema ainda para abordar. Vereador Lucas, a saúde sempre é um assunto importante e te parabenizo por isso. Eu, nos últimos dias, tenho visitado várias UBS. E a minha meta é visitar a maioria delas ou na totalidade. A minha visita, ela tem o objetivo de ver na realidade, em loco, a situação de cada UBS. Mas é evidente que a área da odontologia, da qual eu tenho conhecimento, eu tenho um olhar mais especial. E o que eu tenho notado, e rapidamente vou explanar, que um dos problemas que ocorre na odontologia é o paciente vai até a UBS com dor de dente, faz uma abordagem para um tratamento de canal e é encaminhado, por exemplo, de radiologia. E muitas vezes eu constatei que esse paciente fica por 5 a 8 meses, até mais de 5 meses, para fazer esse exame. E aí eu fui, procurei as pessoas competentes e a informação é de que foi feita uma nova licitação, tinha uma fila de espera de 1.600 pacientes, já foi reduzida para 800 e uma sugestão que eu dei também é de que futuramente a gente tenha em cada UBS o seu raio-x. É claro que envolve uma despesa muito maior em função do perigo que tem a radiologia,
mas um raio-x em cada UBS para que se agilize e se tenha menos tempo de espera e que o paciente não seja prejudicado, porque com certeza vai perder o dente ao longo desse tempo. Era isso, meu muito obrigado. Obrigado, vereador Cadório. Vou usar o meu pequeno expediente depois de falar do outro tema, mas só dizer, o senhor falou da odontologia, né? Falamos aqui da UPA, para concluir. Por exemplo, é inadmissível que uma pessoa espere 1 ano ou mais para tirar um siso. Não tem uma explicação justa que dê conta de alguém que aguenta essa dor por 1 ano, ou fazer um canal. Então, de fato, nós precisamos de respostas urgentes para esses problemas que se arrastam durante tanto tempo na nossa cidade. Era isso, obrigado, presidente. Obrigada, vereador Lucas. Encerrado o grande expediente, passemos ao